Olá, sejam muito bem-vindos ao canal História Acessível. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem sido muito debatido nos últimos dias, que é a questão da violência contra a mulher. No vídeo de hoje, nós vamos discutir sobre a Lei Maria da Penha e a história da violência contra a mulher no Brasil. Eu já peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que compartilhe o vídeo, porque esse é um tema, até para quem não gosta de história, para quem não se interessa por lei, por legislação, ele tem a ver com o nosso dever de cidadãos, de conhecer o que é certo, de agir na sociedade e de proteger aqueles que precisam de proteção, certo? Então vamos lá? Nos últimos dias, a gente tem visto, crescer o debate acerca da violência contra a mulher. E a gente tem visto crescer também, sobretudo nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021, anos de pandemia, o aumento de denúncias de violência doméstica, E existe uma lei, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340/2006, que é uma lei feita para punir, casos de agressão e de violência contra a mulher. É uma lei de 2006, portanto lá se vão 15 anos, A pergunta que a gente precisa se fazer é: se existe uma lei há 15 anos para punir agressores de mulheres, por que há tantos casos de mulheres que são agredidas, que são mortas dentro de suas casas, pelos parceiros, pelos companheiros? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer nesse momento. E eu já te respondo. A violência contra a mulher no nosso país, ela é cultural. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, numa sociedade feitas por homens, para os homens. Numa sociedade onde a mulher, ela não é vista como um ser detentor de direitos e deveres. Ela é vista como um objeto. Infelizmente, na cabeça de muitos homens, essa ainda é a ideia sobre a mulher. Para a gente entender um pouquinho essa questão da violência contra a mulher ser uma coisa cultural, eu convido você a fazer um passeio rápido comigo sobre a legislação brasileira no que diz respeito à condição feminina, à condição da mulher, E aí a gente vai conseguir perceber como que o direito, muitas vezes, ele tem sido uma instância de discriminação entre homens e mulheres. Então, vamos começar pela época em que o Brasil era colônia de Portugal, não é isso? Quando o Brasil era colônia de Portugal, ele não tinha um conjunto de leis seus. O Brasil, ele obedecia às normas, das ordenações filipinas, que eram um conjunto de leis. E essas ordenações filipinas, ela tem umas coisas assim muito interessantes e que chocam a gente, Uma dessas coisas é a questão que o homem, de acordo com as ordenações filipinas, ele podia aplicar castigos físicos na sua mulher se ele achasse que ela merecesse, castigos físicos. Olha só que coisa absurda, gente. As ordenações filipinas prestavam bem atenção na questão da vingança e já previa uma proibição para que as pessoas não se vingassem, não cometessem crimes por vingança. Mas essa proibição tinha 2 exceções. A primeira era: qualquer cidadão poderia se vingar de outro que tivesse atentando contra a ordem pública através de mexericos, através de fofoca. E a segunda exceção era a vingança contra o adultério. Então, se um homem pegasse sua mulher o traindo com outro homem, ele tinha o direito, por lei, de assassinar essa mulher e também assassinar o amante dela. E a questão principal é que ele não precisaria provar que a mulher o estava traindo. Somente a suposição de que existiria uma traição já daria a esse homem o direito de assassinar sua esposa e o amante dela. Vamos agora para 1830. Em 1830, o Brasil ele não é mais colônia de Portugal, ele já é o Império. Então a gente vai tratar um pouquinho agora do Código Penal de 1830. E o Código Penal de 1830, ele diz o seguinte: que no caso da mulher ser pega praticando o adultério, ela será punida com uma pena de 3 anos de prisão. O homem não.
O adultério masculino, ele só terá punição com prisão de 3 anos caso esse homem ele ajude financeiramente a sua amante, né? É o que a gente costuma chamar corriqueiramente de teuda e manteuda. Então, o adultério masculino, ele é livre, o homem ele pode ter relação sexual com a mulher que ele quiser, que isso não é um problema, não é um crime, só passa a ser crime se ele sustenta a amante. Viram, gente, que tamanho absurdo? Viram uma discriminação? A mulher não pode, mas pro homem tá tudo liberado. Outra coisa que fica bem evidente nesse código de 1830 é um julgamento da mulher. As mulheres, nesse Código Penal, elas aparecem divididas em 2 grupos. As mulheres honestas e as moças de família e as chamadas mulheres públicas. Quando eu falo mulher pública, você deve estar pensando que eu estou tratando de uma mulher que pratica crime, que desrespeita as outras pessoas, que se prostitui, mas não é isso. Quando o Código de 1830 fala em mulher pública, ele está se referindo às mulheres que trabalham fora de casa, às mulheres que vão ao mercado, que passeiam na rua sozinhas, né? Uma coisa que é tão normal hoje em dia, não era normal para o Código Penal de 1830. Então, essas mulheres consideradas mulheres públicas, se elas sofressem algum tipo de agressão, por exemplo, se uma mulher pública fosse estuprada, a pena do agressor seria bem menor do que a pena do agressor de uma mulher que era considerada uma moça de família, que vivia sob a tutela do pai ou do marido, que não saía de casa sozinha. Gente, dá um aperto no peito, né? A gente percebe que o Código de 1830, ele deixa as mulheres livres, as mulheres públicas, completamente sem amparo, completamente sem proteção. E as mulheres elas estão sendo julgadas o tempo inteiro pelas suas condutas, e os homens não. Agora, vamos para o Código Penal mais recente, que é o de 1940, tá? O Código Penal de 1940, ele já é mais atual, ele é do período republicano do Brasil. E ele traz algumas coisas que são bem absurdas também, apesar dele já ser um pouquinho menos pior do que os anteriores. Ele traz, por exemplo, a obrigação da mulher, quando se casa, ela precisa adotar o sobrenome do marido. Outra coisa que esse código de 1900... Desculpa, gente, é o código de 1916, tá? A gente ainda não chegou no de 40. Então, o código de 1916, ele obriga a mulher casada a adotar o sobrenome de seu marido. E ele também prevê a anulação do casamento caso, na noite de núpcias, o marido constate que aquela mulher ela não é mais virgem, ou seja, caso não haja sangramento durante a primeira relação sexual do casal, o casamento pode ser anulado. Hoje em dia, isso pra gente é um grande absurdo, né? A gente sabe que as coisas não são dessa maneira, virgindade não tem tanto a ver com sangramento como se pensava na década de 40, nas décadas anteriores. Bom, outra coisa que sobressai nesse Código Penal de 1916 é o que eles chamam de os crimes da paixão. O que é isso? Durante esse período, durante a vigência desse código, vários homens que mataram suas esposas por conta de terem flagrado adultérios da parte delas, eles foram inocentados. Por quê? O júri entendia que no momento em que o homem ele pegava a sua esposa o traindo, ele estava tendo a sua honra ultrajada. E a honra era considerada um bem. Então, quando o homem matava a sua esposa adúltera para lavar a sua honra, muitas vezes ele era inocentado. O próximo código é o de 1940. Ele também vai ter um pouco desse viés de os crimes passionais, os crimes da paixão, mas aí, quando o homem alega que ele estava sob forte influência da emoção quando praticou o crime, quando matou a esposa adúltera, não é mais usado como um elemento para colocar esse criminoso como inocente, mas ele ainda é um elemento que serve para diminuir a pena do homem que matou a sua esposa.
Pois bem, vamos dar uma acelerada, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando sobre todos os absurdos dos códigos penais em relação à condição feminina, em relação à condição da mulher, né? Já quero ir logo para a Lei Maria da Penha e a história da Maria da Penha, que são coisas muito interessantes. Então, a Maria da Penha, vou fazer uma biografia rápida sobre ela. Ela é uma cearense de Fortaleza, farmacêutica, veio para São Paulo na década de 70 fazer mestrado e ela conhece um colombiano que está estudando economia no Brasil. Eles namoram, se casam, têm 3 filhas, deixam São Paulo e vão morar em Fortaleza. A Maria da Penha relata nas entrevistas que ela dá que esse homem, o Marco Antônio, né, ele sempre foi muito solícito, muito amável, mas depois que as filhas nasceram e ele consegue uma cidadania brasileira e ele consegue também se estabilizar financeiramente, começam as agressões. E não são agressões físicas, são agressões mais sutis, tá? Então, o que ela relata? Ela relata que ele começa a fazer grosserias, que ele começa a ter uma irritabilidade muito grande, que ele começa a culpá-la por tudo, a humilhá-la, a diminuí-la. Meninas, tudo isso aqui que eu estou relatando, que a Maria da Penha sofreu, são agressões também, não são físicas, mas são agressões psicológicas, que a gente precisa estar sempre ligada. Então, em 1983, a Maria da Penha ela vai sofrer a agressão física mais brutal. Ela está dormindo e de repente ela relata que acordou com um grande barulho e ela não consegue se mexer quando ela escuta esse grande barulho. Então ela já imagina, o Marco Antônio me matou. E na verdade ele não conseguiu matar, mas ele tentou, ele deu um tiro nas costas que deixa a Maria da Penha tetraplégica. Ela fica internada e fazendo reabilitação por 4 meses. O mais interessante é que nesses 4 meses que a Maria da Penha ela está sob cuidados médicos, ninguém imagina que foi o marido que deu um tiro nela. Por quê? Porque quando os vizinhos chegam para socorrê-la, ele diz para os vizinhos e para a polícia que, na verdade, o que aconteceu ali foi uma tentativa de assalto, que entraram 4 homens desconhecidos na casa da família e o amarraram e tentaram o enforcar e deram um tiro na Maria da Penha. Pois bem, quando ela retorna para casa depois de 4 meses, ela continua sofrendo uma série de agressões e mais uma tentativa de homicídio, né? Num determinado dia da vida deles, o Marco Antônio ele se oferece para ajudar a Maria da Penha a tomar banho, só que esse banheiro onde ela iria tomar banho, ele já estava com um chuveiro preparado para que a Maria da Penha morresse eletrocutada. Então, essa foi a segunda tentativa de assassinato que a Maria da Penha sofreu. Depois de algum tempo que ela foi mantida em cárcere privado, ela consegue ajuda e sai de casa com as filhas dela. Ela faz denúncias contra o Marco Antônio, o ex-marido. Ele é julgado por 2 vezes, julgado e condenado, mas ele não é preso nenhuma dessas vezes. E a Maria da Penha continua buscando solução para o que aconteceu com ela. Essa busca dura 19 anos. Até que no ano de 94, ela lança um livro, que é o livro Sobrevivi. Posso contar, depois eu vou deixar aqui a imagem do livro para vocês. E depois disso, ela pede ajuda internacional, o caso dela ganha visibilidade internacional e o Brasil, o Estado brasileiro, ele é julgado. Por quê? Porque durante 19 anos o caso de agressão brutal que a Maria da Penha sofreu, ele foi negligenciado e silenciado pelo Estado brasileiro. Então a Maria da Penha, ela dá visibilidade internacional para esse caso, o nosso país é condenado, o Estado do Ceará paga uma indenização para ela e cria-se uma discussão, um debate muito grande entre o Legislativo, o Executivo e a sociedade brasileira acerca da questão da violência contra a mulher. E é a partir dessa discussão entre essas 3 instâncias que vai se gerar, que vai ter origem a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha.
Gente, para terminar, eu gostaria muito de ler 2 artigos da Lei Maria da Penha para vocês. Por quê? A Lei Maria da Penha, a gente escuta, né? A gente escuta muito ouvir falar, mas eu tenho certeza que poucas pessoas já consultaram a lei para entender exatamente do que ela se trata. Então eu gostaria de ler 2 artigos que vão servir como alerta, tá? Eu vou deixar de olhar aqui para a câmera para poder olhar aqui para a lei e eu espero que vocês prestem atenção e entendam esse recado, entendam essa mensagem. O artigo 5º das disposições gerais diz: para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Por que eu escolhi esse artigo aqui? Porque ultimamente a gente viu, né, circularem por aí imagens de uma mulher sendo agredida e tem um homem no recinto que ele vê tudo e ele não faz nada. O que é isso? É omissão. Ele não agrediu a mulher, mas ele estava ali, ele teve a possibilidade de fazer alguma coisa para que aquela mulher não fosse agredida, mas ele se omitiu. Então ele está cometendo crime também. Gostaria de ler também para vocês o capítulo 2, artigo 7, que trata das formas de violência. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Primeiro, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 2. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, meninas, mulheres, a agressão física não é só quando o cara te dá um tapa no rosto, te empurra, torce seu braço. Os companheiros, os parceiros não têm direito de mandar nas nossas roupas, olhar o nosso telefone, dizer onde a gente pode ir, onde a gente pode não ir, controlar as nossas ações, nos ridicularizar. Tudo isso que eu citei são formas de violência e a gente precisa denunciar. E o número todo mundo já sabe, que é 180. Gente, obrigada por terem ficado comigo até o fim. Curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima!